Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um discipulado do dia de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do livro de Gênesis. Então vamos nos preparar para esse estudo de hoje, tá? Feche os olhos, vamos entrar na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Desde já eu vou pedir a vocês desculpas se caso aparecer algum som externo, tá, pessoal? Nós estamos gravando aqui e se houver algum som externo, peço desculpa a vocês, mas não é daqui da onde eu estou não, tá? Então feche os olhos, vamos entrar na presença de Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso mestre, o nosso rabi. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos orienta, e o Senhor tem falado coisas muito importantes ao nosso coração, Senhor. Pedimos que mais uma vez, meu Pai, essas palavras que aqui vão ser proferidas e esse ensino sejam como sementes, meu Pai, no coração de cada discipulando e de cada discipulanda, que teu povo possa aprender da tua palavra, Senhor. Nós colocamos a direção nas santas mãos do Senhor, para a glória e louvor do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o que nós vamos ler nos versículos 1 ao 5 do livro de Gênesis, capítulo 28. Considerando o que dissera Rebeca, Isaac ele resolve enviar Jacó, seu filho, para Padã Arã. O que significa Padã Arã? Significa planícies de Arã ou Mesopotâmia. Tá? Vamos lembrar que a família de Abraão reside nas planícies da Mesopotâmia, onde hoje é o atual Iraque. Tá? Então, Isaac ele vai dar ouvidos a Rebeca de que havia necessidade de enviar Jacó para a terra dos seus parentes. Tá? Então Isaac ele vai abençoar a Jacó e recomendar a ele que ele não tome esposas da terra de Canaã. Isaac não quer que Jacó consiga esposas da terra de Canaã, as cananeias, né, que eram tidas como povo pagão, povo idólatra, povo incrédulo. Tá? Jacó é enviado à casa de seu avô materno, ou seja, a casa do pai de Rebeca, para buscar a esposa entre as filhas de Labão, tá? E Labão, vamos lembrar que ele é o irmão de Rebeca, né? Esposa de Isaac. Bom, temos uma observação aqui da nota de rodapé da Bíblia King James, na página 84, que aborda o capítulo 28, e no número 2. Bom, antes de eu falar sobre a nota de rodapé, vamos lembrar que essa nota de rodapé, pessoal, ela não é uma especulação, tá? Essa nota de rodapé, na verdade, ela tem base em estudos históricos, tá? Em outros livros históricos que nós não temos acesso, mas que os tradutores da Bíblia King James, eles tiveram acesso a essa documentação. Então, como parte de documentação histórica, é válido, tá bom? Então, só para dizer para você aí que não é um achismo não, tá? Bom, então a nota de rodapé nessa referência que eu passei para vocês aí vai dizer o seguinte: que já havia um mandamento divino para que os filhos de Deus não se associassem por meio de matrimônio com pessoas descrentes, ou seja, que não criam no Deus vivo, no Deus invisível, tá? Até hoje a igreja traz essa herança de que não é bom, né? E nem é permitido também pessoas de Deus, pessoas que professam a fé no Senhor, se envolverem com pessoas incrédulas. E infelizmente, né, nós vemos que na maioria dos casos, não vou dizer que são em todos os casos, mas na maioria dos casos em que se fez esse casamento misto entre pessoa de Deus e pessoa incrédula, o casamento acabou não sendo lá um casamento muito feliz, tá? Há exceções, nós sabemos, existem pessoas que são casadas com incrédulos e que o casamento vai muito bem, obrigado, né? Aqui nós não estamos tratando daquele assunto de casais que vieram juntos do mundo, tá, gente? Estamos falando de pessoas que já conhecem a Deus e vão buscar matrimônio no mundo, tá? Então, geralmente, de maneira corriqueira, na maioria das vezes, nós vemos que esse tipo de casamento, desse matrimônio misto, ele acaba não dando certo, tá? Então existia já esse tipo de mandamento para o povo de Deus não se associar a mulheres ou pessoas, né, cônjuges que não professassem a mesma fé, tá? Bom, ao abençoar Jacó, Isaac ele estava transmitindo as bênçãos feitas a Abraão para Jacó, tá? Essa bênção também havia sido comunicada de Abraão para Isaac. Então Abraão transmitiu a bênção
para Isaac, e Isaac agora estava transmitindo a bênção para o seu filho Jacó, tá? Ao abençoar Jacó como se ele fosse o legítimo herdeiro da bênção da primogenitura, Isaac demonstra consentir que a revelação de Deus apontava Jacó como herdeiro e não Esaú. Então vamos lembrar que, na verdade, quem tinha direito a essa bênção da primogenitura não era Jacó. Vamos lembrar que Jacó, ele usurpou essa bênção. Deus havia falado com a Rebeca na gravidez dela, de que dentro dela cresciam duas nações rivais, e que o mais velho, ou seja, o primogênito, ia se tornar escravo ou servo do filho mais novo. Havia essa promessa, tá? Agora, Jacó e a mãe dele vão usar de meios fraudulentos para tentar usurpar essa bênção, tudo bem? Então, o que acontece? Isaac, ele vai entender que isso estava dentro de um plano de Deus, tá? E que essa revelação dessa herança voltada para Jacó era uma revelação que Deus apontava que Jacó seria esse herdeiro e não Esaú, tá? E lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, o que nós vamos ler em Gálatas 3,14? Esse versículo de Gálatas vai nos lembrar que nós estamos tratando em Gênesis mais de pessoas que simbolizam algo no Novo Testamento, tá? Então isso vai dizer assim, ó, lá em Gálatas 3,14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé, tá? O que isso quer dizer? Bom, se você for lá no livro de Mateus capítulo 1, você vai ver que Jacó, ele é um dos descendentes da árvore genealógica de Jesus. Jacó está lá como o terceiro descendente dentro dessa linhagem genealógica de Jesus. Então, o que o versículo quer dizer? Bom, ele quer dizer que Jacó representa os povos que estavam separados de Deus, vivendo uma vida desviada do Senhor. Jacó representa todos aqueles que eram incrédulos e que não tinham qualquer direito de filho. A estes que não tinham direito algum, receberão este direito em lugar daqueles que rejeitaram o direito. Ou seja, quem são esses que rejeitaram o direito? Os judeus, tá? Então preste atenção. Jacó é o representante simbólico de todos que não tinham direito, de todos que não tinham direito como filho, né? Ele é o representante dos incrédulos que estavam afastados de Deus, né? E ele representa aquele que toma o lugar dos que tinham direito. Quem é que tinha o direito? Não era nós, gentios, que tínhamos o direito à bênção de Deus. Quem tinha o direito à bênção de Deus era o povo que primeiro creu em Deus, que era o povo judeus. Só que depois da morte dos patriarcas, dos profetas, e conforme a geração foi passando, os judeus foram se afastando de Deus, e aí eles passaram a rejeitar essa bênção. Então Jacó vai representar aqueles que tomam o lugar dos que rejeitaram, tá? Isto é confirmado, né? Se confirma nesta palavra aqui, né? Que diz assim: mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés declarou: farei com que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde, tá? Isso você vai encontrar lá no livro de Romanos, tá?
no capítulo 10, tá? Essas palavras estão lá descritas, tudo bem? Então, Deus está tratando aqui do que, né? Diante disso, o que nós temos? Que Esaú, ele representa os filhos que tinham todo o direito e fizeram pouco caso que Deus os oferecia, tá? Então, Deus oferecia aos filhos a bênção e eles faziam pouco caso. Esaú vai representar esses filhos. Esaú está representando os judeus. Jacó, por sua vez, né, que representa os filhos sem direitos nenhum, né? Jacó, que era aquele filho que não tinha direito à primogenitura, ele vai representar os gentios, tá? Que estavam perdidos em seus pecados e que ainda não haviam recebido a chance da salvação. Tudo bem? Então, essa palavra de Romanos, ela vai deixar claro, né, que Deus havia estendido a mão ao povo de Israel, mas que eles haviam rejeitado. E um povo que nunca ouviu falar dele, que não ligava para ele, que não perguntava por ele, passaria a crer em Deus, tá? Então vamos olhar para isso e entender que Esaú representa os judeus que rejeitavam a bênção e Jacó representa os gentios, né, que não perguntavam, né, e que não tinham esse direito à bênção nenhuma, tudo bem? É isso que os versos bíblicos vão nos relatar aqui no livro de Romanos, tá? A partir do versículo 6 ao versículo 9, Esaú percebe que seu pai Isaque abençoara Jacó e o envia para buscar esposa que não fosse ali de Canaã. Então Esaú viu quando Jacó estava sendo abençoado por Isaque, tá? E ele vê quando o Isaque ele vai enviar Jacó para não conseguir esposa na terra de Canaã, mas conseguir esposa lá entre a parentela, tá? Isaac estava certo de que as mulheres cananeias, né, elas não eram boas mulheres para os seus filhos, tá? Então Esaú, ele vai perceber que o pai, né, o seu pai, não vê com bons olhos as mulheres cananeias. Então o que Esaú vai fazer? Esaú vai se dirigir até a família do seu tio Ismael. Vamos lembrar de Ismael. Ismael é o filho de Abraão com a egípcia Agar, tá? Então Esaú, ele vai até a família de Ismael, que é o irmão de Isaac, que é o filho de Abraão com a Agar, e ele toma uma mulher chamada Maalate, tá? Que é a neta de Abraão, e ela se torna sua terceira esposa. Então aqui Esaú está cometendo algumas infrações, né? Ele, além de tomar esposa que é incrédula da terra de Canaã, que não era permitido pela família, não era permitido pela linhagem judaica, tá? Ele ainda toma uma terceira mulher, seguindo também ali a orientação de Lemeque, né? Que incentiva a poligamia, tá? Então nós estamos vendo aqui vários erros de Esaú, tudo bem? Do versículo 10 ao versículo 12 desse capítulo 28, nós vamos ver que Jacó saiu de Berseba em direção a Arã, ou seja, em direção à Mesopotâmia, atual Iraque hoje. No caminho, né, enquanto ele estava no caminho, como o sol já estava se pondo, ele resolveu parar ali para acampar até o amanhecer. Ele toma uma pedra e faz essa pedra de travesseiro. Durante a noite, Jacó vai ter um sonho, no qual ele vê uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus, eles subiam e desciam por esta escada. Bom, temos aqui uma explicação importantíssima na rodapé da King James, página 84, capítulo 28, abordagem, e o número 3. O movimento de subida e descida dos anjos significa o oferecimento generoso de Deus para ser o Senhor de Jacó. Então, através desse sonho, o que é que o Senhor estava propondo para Jacó, né? Ao ver anjos subindo e descendo a escada, Deus estava se oferecendo para tornar-se o Senhor da vida de Jacó. Vamos lembrar que Jacó, até esse momento, Jacó veio de um erro, de uma usurpação de bênção, apoiado por sua mãe, e ele está desviado do Senhor. Então o Senhor aparece para ele, oferecendo-se para ser o seu Senhor. Esta visão é um exemplo do que disse o Senhor Jesus. Então,
essa visão aqui, ela mostra quando Jesus afirma o seguinte, né? Em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai ler isso em João capítulo 1, versículo 51, tá? Então Jesus fala que aqueles que crescem nele veriam os céus abertos e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre ele, sobre o Filho do Homem, tá? João capítulo 1, versículo 51. Sendo assim, segundo aqui a nota de rodapé da King James, tá? Esta escada que Jacó viu representa o Senhor Jesus, que é a ponte entre o céu e a terra e o único mediador entre Deus e a humanidade. Quem vai proferir a promessa a Jacó a partir de agora é o próprio Deus, é o próprio Senhor, que vai confirmar Jacó, né, como participante da linhagem de seus antepassados Abraão e Isaque, tá? Passando então ao versículo 13 ao 17, ainda durante esse sonho, o Senhor ele vai aparecer de pé diante de Jacó e ele vai anunciar o seguinte para Jacó: eu sou Iavé, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade, ou seja, os seus descendentes, se tornará numeroso como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Quando o Senhor está falando isso para ele, Deus está mostrando para ele a descendência de Abraão, que seria né, inúmera, né, ou numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu. Ou seja, ele já está deixando claro para Jacó que os gentios, que todos os povos da terra, quando ele fala dos clãs da terra, todos os povos da terra, ou seja, até os gentios seriam alcançados por intermédio do que ele estaria fazendo a partir daquele momento, tá? Tanto essa palavra se cumpre que hoje, né, passados mais de 2000 anos, estamos aqui falando de Jacó para uma geração que não é judia, para uma geração que é gentílica como nós, né? Quer dizer, essa palavra de que todos os clãs da terra seriam abençoados por intermédio de Jacó está se cumprindo também nesse momento em que estamos fazendo esse discipulado, porque você está ouvindo falar de Jacó nesse momento, meu irmão, minha irmã, entendeu? Então você está dentro dessa promessa que Deus fez aqui, dizendo que todos os clãs da terra seriam abençoados por intermédio dele, tá? Então essa é uma promessa que está se cumprindo nesse momento. E ele diz ainda: o Senhor continua dizendo que guardaria Jacó, o conduziria e cumpriria tudo quanto lhe havia prometido. Ao despertar deste sonho, Jacó faz o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele sente medo e ainda exclama: quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Então Jacó, ele, né, desperta e fala: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele vai dizer: quão temível é este lugar, né? Ele sente medo, é um temor que ele sente, que ele fala: nossa, eu dormi num lugar sagrado. Ele sente temor e ele vai dizer: quão temível é este lugar, certamente eu encontrei a porta do céu. Aqui é Betel, é a casa do Senhor, tá? Versículo 18 ao versículo 22 vai dizer o seguinte: Jacó, né, ele levantou a pedra que fizera de travesseiro, fazendo-a ficar de pé como um pilar. Nela ele derramou o óleo, fez um marco, ou seja, ele pega aquela pedra que ele dormiu em cima dela, ele bota ela de pé como se fosse um pilar, né, como se fosse uma coluna, né, e ele vai derramar um óleo sobre ela. O que ele está fazendo nesse momento? Ele tá ali produzindo um marco, né? Já viu quando você marca alguma coisa, né? Tem mães que geralmente pega o filho está crescendo, ela vai na parede de casa, faz um risco do tamanho do filho. Então você está fazendo um marco. É algo que marcou um evento importante para você, tudo bem? Então, ao levantar essa pedra como se fosse uma coluna, como se fosse um pilar, Jacó, na verdade, ele está produzindo um marco, ou seja, algo que marca um acontecimento. Bom, ele deu o nome a este lugar de Betel, ou seja, que significa a palavra Betel?
a casa de Deus. Antes aquele lugar se chamava Luz. Ali mesmo, Jacó vai fazer um voto com Deus, tá? E esse voto ele vai dizer o seguinte, que se o Senhor estivesse com ele, guardando ele pelos caminhos que ele andasse, cuidando dele e dando sustento de alimentos e vestes, e fazendo-o voltar em paz para a casa de seu pai. Atenção, ele estava pedindo que o Senhor abençoasse, o guardasse, mas que também fizesse ele voltar em paz para os seus pais, tudo bem? Então, se o Senhor fizesse isso por ele, o Senhor passaria a ser o seu Deus, tá? Ele ainda vai afirmar, né, que a pedra que ele havia colocado de pé, ela serviria de santuário de Deus, e ele devolveria a 10ª parte de tudo quanto o Senhor lhe desse como oferta de louvor. Então ele falou, olha, essa pedra é a marca, essa pedra é o testemunho. Eu estou colocando ela aqui como santuário de que se o Senhor me abençoar, me fazendo voltar em paz para a casa dos meus pais, eu vou de tudo quanto o Senhor me der. O que Jacó tinha naquele momento? Jacó não tinha nada naquele momento, né? Então ele falou, se o Senhor me der, eu vou tirar a 10ª parte de tudo e vou lhe dar como oferta de louvor. Preste atenção nisso. Ele vai devolver, ele não está dando nada, ele na verdade está devolvendo tudo como oferta de louvor a Deus, tá? Bom, esse capítulo é um capítulo curto, né? E nós já vamos passar então agora as lições deixadas por esse capítulo. Vamos lá então ver a lição. Bom, primeira lição. Embora Jacó, junto de sua mãe, tivesse usado de meios fraudulentos para antecipar a bênção prometida do Senhor, que a gente já falou que não foi correto, tá? Isaac compreende os propósitos de Deus e não nega manter a bênção que dispensara ao filho. Vamos lembrar, Isaac abençoou Jacó, mas ele sabia que Jacó tinha o enganado, mas mesmo assim ele mantém a sua palavra. Antigamente a palavra era uma coisa importante. Hoje em dia as pessoas elas nem ligam mais para a palavra, né? Na verdade hoje em dia é preto no branco, né? Mas naquele tempo a palavra tinha valor. Então se Isaac havia abençoado Jacó, ele manteve a sua palavra entendendo qual era o propósito de Deus, mesmo com o erro cometido por Isaac e sua mãe, tá? Então ele mantém a bênção que ele havia dispensado. Sem rancor, ele envia o seu filho para o caminho certo, para buscar esposa junto ao povo de Deus e não junto a um povo pagão e incrédulo. Tá? Então o Isaac, melhor dizendo, ele não guarda rancor do filho, ele não fica remoendo aquilo que o filho tinha feito de errado. Pelo contrário, ele firma a bênção, ele mantém, ele indica o caminho certo para o filho, dá conselho para o filho poder buscar esposa entre o povo de Deus e não entre o povo incrédulo. Bom, devemos de igual modo proceder. Não devemos guardar rancores dos nossos filhos, ainda que eles errem conosco. Devemos sempre lhes aconselhar e indicar-lhes o melhor caminho. Lembremos ainda que Jacó representa aqueles que ainda necessitam de conversão. Eles precisam de ser ajudados para conhecer o Senhor. Então, se seu filho precisa de conversão, mãe, pai, é necessário que você os ajude a conhecer o Senhor. Amém? Essa é a primeira lição. A segunda lição. Esaú, em momento algum, ele busca conversar com os pais sobre o seu erro. Qual foi o erro dele? Menosprezar as coisas de Deus. Ele nunca chegou para Isaac, para Rebeca e dizer, pai, mãe, eu acho que eu sei porque que eu perdi a bênção, eu menosprezo as coisas do Senhor, eu desprezo. Ele nunca procurou os pais para esse assunto, tá? Pelo contrário, ele estava sempre se vitimizando, né? Se colocando em lugar de vítima, tá? Ele ficava o tempo todo se pondo em lugar de vítima. Então ele prefere acumular erros ao invés de conversar. Erroneamente, o que ele volta a fazer? Ele busca uma esposa entre um povo separado de Deus, ou seja, ele vai buscar a neta de Abraão, a filha de Ismael, para casar-se com ele, sendo ela a terceira esposa dele, cometendo mais erro, incentivando mais ainda a prática da poligamia, tá? Infringindo as regras familiares, tá? Fica-nos os exemplos, né, aqui, de que o diálogo entre filhos e pais é sempre o melhor caminho. E o filho ou a filha não pode deixar que apenas os pais os procurem. Se está com problema, seus pais são os melhores amigos, então é necessário que os filhos busquem os pais caso estejam com problemas. Não fique esperando o pai procurar você. Você que é filho e filha, você tem que procurar teu pai se você está com problema. Eles são seus melhores amigos, seu pai e sua mãe. Amém? Bom,
A terceira lição é a seguinte: em sua viagem até a terra de sua parentela na Mesopotâmia, Jacó entra numa total dependência de Deus. Agora ele está separado de seus pais, longe dos cuidados e do carinho dos pais. O que ele pode fazer agora é confiar no Senhor. A lição deixada aqui, no caso, é que precisamos manter comunhão com Deus sempre, tá? E principalmente quando nós ficamos sozinhos, sem ninguém para nos amparar. A todo momento o Senhor está perto, e Jesus, nosso Senhor, é a nossa escada, o nosso mediador. Jacó ele vai afirmar dizendo: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Muitas vezes o Senhor está te vendo, o Senhor está nos vendo, Ele está perto de você, Ele está perto de mim, e muitas das vezes nós não percebemos, nós não sabemos disso, né? Você, meu irmão, minha irmã, você é a casa de Deus, tá? O Senhor está perto de você e você é a casa de Deus. E o seu íntimo é a porta dos céus. É necessário que você entre no seu íntimo, é necessário que você entre em comunhão com Deus no seu íntimo, é necessário que você entre em comunhão com Deus na sua intimidade com Ele, porque você, dentro de você, é o acesso à presença do Senhor, tá? Uma outra e última lição deixada aqui é a seguinte: reconhecendo que o Senhor prometera abençoar, né? Reconhecendo que o Senhor prometera lhe abençoar, sendo o seu Deus, Jacó ele resolve entrar em voto com o Senhor. Isto é uma grande lição. Ao percebermos a oportunidade de nos aproximar do Senhor, precisamos entrar em voto com Ele. Quando percebemos que há uma oportunidade de termos uma maior intimidade com Ele, precisamos entrar em voto com Deus e fazer dele o Deus da nossa vida. Jacó ele vai antecipar a crença de que o Senhor lhe daria bênçãos. Às vezes a gente sente dentro de nós: olha, o Senhor quer me abençoar, o Senhor quer me dirigir, Ele quer fazer eu crescer espiritualmente, tá? Então Jacó ele vai antecipar essa crença: olha, eu sei que o Senhor quer me abençoar. Ainda que ele não estivesse vendo nada naquele momento, nada de concreto sobre a bênção de Deus, tá? Ele vai crer que Deus quer abençoar ele. Ele deixa claro, né, que tudo quanto o Senhor lhe desse, ou seja, que fazia parte dessas bênçãos que Deus daria para ele. Então ele deixa claro que tudo quanto o Senhor desse para ele, ele devolveria a 10ª parte como forma de oferta de louvor. Preste atenção nisso. Então ele não tem nada naquele momento, mas ele crê que o Senhor quer abençoá-lo. Ele fala assim: o Senhor me abençoando, eu vou pegar a 10ª parte de tudo que o Senhor me der e vou entregar e vou devolver ao Senhor como uma oferta de louvor. Às vezes o Senhor te dá uma boa saúde. Não é dinheiro que às vezes ele te dá, ele te dá uma boa saúde. E o que você faz com essa vida tão saudável que você tem? Você sai para evangelizar? Você sai para falar de Jesus? Você usa essa energia e essa força, essa saúde que você tem e tira pelo menos 10% disso para dar para o Senhor? É isso que Jacó estava fazendo. Então, se o Senhor deu saúde, ele vai usar 10% só 10% dessa parte de saúde que Deus deu para trabalhar para o Senhor. O Senhor deu dinheiro, ele tira a 10ª parte desse dinheiro para fazer uma oferta de louvor ao Senhor, para o trabalho do Senhor. O Senhor deu lá um espaço para ele usa esse espaço para o louvor do Senhor, e assim por diante. Qualquer coisa que se opõe na nossa mão, a gente tirar a 10ª parte para a obra do Senhor, tá? Não é somente dinheiro. 10% do tempo, 10% da vida, 10% de tudo que o Senhor nos dá. Então Jacó ele vai entender que Deus quer abençoar, e ele já faz a promessa: o Senhor me dando, né, o Senhor me ajudando, eu vou tirar a 10ª parte como oferta de louvor, tá? Assim, a devolução do dízimo é uma oferta de louvor por todo o sustento que o Senhor nos dá. Seja sustento de saúde, seja sustento de emprego, seja sustento de dinheiro, seja sustento de saúde, de qualquer coisa que o Senhor nos dê. A devolução do dízimo é uma oferta de louvor por todo o sustento que o Senhor nos dá. E ela deve ser usada unicamente e para a obra de Deus. Essa oferta que o Senhor nos deu condição de dar, esses 10%, devem ser usados unicamente na obra do Senhor e unicamente para a obra do Senhor. E o que é a obra do Senhor? Aí Tiago
capítulo 1, versículo 27, vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Então presta atenção, qual é a religião verdadeira de Deus? Qual é a obra de Deus verdadeira? Qual é a obra de Deus que não tem sujeira, que não tem marca? Imaculada significa sem marca, sem sujeira. Qual é a verdadeira obra de Deus sincera, segundo Tiago 1,27? Ele vai dizer: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. O que isso quer dizer? Que dízimos e ofertas devem ser usadas para cuidar do desamparado. Órfãos são todos os que estão desamparados pelo mundo, todos que estão desamparados sem ajuda espiritual, financeira, física, de qualquer forma, tá? Também das viúvas, aquelas pessoas que estão sozinhas, tinham uma dependência de um marido, tinham uma dependência de um ente querido e agora se veem sozinhas em suas aflições, tá? Então o dízimo e oferta deve ser usado no trabalho com essas pessoas. E depois, né, também deve ser usado no trabalho da propagação do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque quando você não se deixa corromper por filosofias mundanas, só tem um meio de não se corromper com filosofia mundana, é estando em comunhão com o Evangelho de Cristo. Ou seja, o dízimo devolvido, ele é utilizado para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, nós ficamos aqui com esse estudo do nosso discipulado de hoje e nós, desde já agradecemos a presença de todo mundo, tá? Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor e dar encerramento a esse discipulado em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, amado Deus e querido Pai, nós louvamos o Teu santo nome. Queremos agradecer a Ti, meu amado Deus, nosso amado Pai, por todos os ensinamentos desse dia de hoje, Senhor. Que o Senhor receba em Tuas mãos a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser, e que o Senhor nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, a sermos dependentes do Senhor, a mantermos a nossa comunhão contigo, a não fazer coisas que vão contra o regramento familiar, que vão contra o regramento do Senhor, que vão contra os ensinamentos do Senhor, que possamos entender, meu Pai, que nós somos a casa do Senhor, nós somos Betel, a casa do Senhor, que o nosso íntimo é a porta dos céus, orando a Ti no nosso íntimo, buscando comunhão contigo, que podemos adentrar os céus e falar pessoalmente contigo e diretamente com o Senhor, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, fazer-nos entender que a verdadeira obra de Deus é exatamente essa: amparar os órfãos, as viúvas, e não nos deixar corromper com filosofias mundanas. O mundo, ele, meu Pai, ele até tenta nos seduzir com todo o seu fascínio, com todo o seu encanto, mas nós precisamos colocar o rosto, precisamos colocar o olhar no Teu Evangelho, que nos ensina o caminho para o Senhor. Nós louvamos e Te agradecemos desde já, entregamos cada familiar, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada idoso, cada pessoa nas mãos do Senhor, para a glória do Seu nome. Meu irmão e minha irmã, educando e educanda, que Deus abençoe vocês fortemente, em nome do Senhor Jesus.